agora foi. O pessoal vai dar um feedback para a gente, para que todos possam acompanhar. Deixa eu ver. Quando voltar, pessoal, dá um feedback que a gente está acompanhando aqui, tá? E como dizia Fausto Silva, é ao vivo, né? É ao vivo. Então vamos lá. O pessoal vai dar um feedback para a gente, aí a gente vai entender. Agora tá bom? Ah, tá. Deixa eu já mandar um abraço aí para o Mário, para a dona Iraci, para a Jéssica Daiane, para a dona Ana Cláudia. Eu não sei se a dona Ana Cláudia é a de Alagoas. Parece que deu certo. Agora eu acho que foi. Marciele, mandar um abraço para a Marciele, que está aqui atrás da cortina. Bom, pessoal, vamos lá. Agora voltou, né? A gente estava falando aqui que a questão política ela vem já de gerações a gerações. O povo de Deus, eles eram regidos abaixo da teocracia. E a teocracia era o povo que obedecia às leis de Deus. Quem é que passava essas leis? Um profeta. Porém, os profetas foram envelhecendo e os seus filhos assumiriam esse sacerdócio. Só que já começou a dar de ruim com Eli, porque os filhos eram maus. O Eli não os corrigiu. Deus levantou Samuel. A palavra não caiu na boca dele. Samuel honrou o nome de Deus foi glorificado na vida dele, enfim. Mas os filhos não eram bons. A gente vive isso na igreja, né, pastor? Sim. E é uma preocupação, por exemplo, minha, como pai. É uma preocupação do pastor. E eu acho que de todo pastor, todo obreiro sensato, tem que ser uma preocupação. Atenção, obreiros que nos ouvem, que participam conosco dessa conexão. O mal, muitas vezes, saiu de dentro da igreja. O mal, muitas vezes, saiu de filho de pastor, filho de sacerdote. Foi assim do Antigo Testamento, foi assim no Novo Testamento, daqueles que eram criados dentro da igreja, e nós temos que tomar um grande cuidado. Porque aquele povo começou a perceber que os filhos de Samuel não faziam o que era bom. Então esse povo começou a querer viver abaixo de um reino. Ou seja, eles queriam mudar a política. Eu falei com o pastor Anderson que o povo, ele fez Samuel ficar muito triste, porque Samuel falou, poxa, o povo não quer mais a palavra de Deus. Mas eu também tenho que entender o povo, porque o povo já estava fazendo uma projeção ruim. O povo já estava dizendo, depois que Samuel morrer, vai voltar praticamente a política dos filhos de Eli. E o povo vai se desviar. E é claro que seria muito melhor vivermos à base da teocracia. Mas o povo escolheu, nós queremos um rei igual àqueles reis da terra. E aí foi levantado Saul. Deu tudo certo. Deu tudo certo, tudo certo. Saul ganhou território, era um rei valente, e todo mundo via nele um herói. Todo mundo via nele um herói. Até que ele começou a se desviar. Até que ele se corrompeu, porque a corrupção não é só o roubo de dinheiro, né? E também é corrupção, e também corrupção mata. Mas ele se corrompeu ao ponto dele querer exercer um sacerdócio no meio do seu reinado. Ou seja, uma política invadindo outra. Né? Porque o rei mandava em tudo, mandava no exército, mandava na estrutura, mandava nas guerras, mandava em tudo. Ou seja, tivesse um saneamento básico, uma organização, um julgamento, era o rei que dava a ordem. O rei era todos os governos humanos juntos, claro, com conselheiros e uma divisão. Mas Samuel ainda era responsável pela consagração, pelos conselhos, pelas orações e pelos sacrifícios, e houve um declínio. Nós estávamos falando também, pastor, antes da gente ajeitar o áudio, que a política sempre esteve envolvida. Por exemplo, na sua casa, tem que ter uma política, tem que ter uma hierarquia, tem que ter um governo. Tem que ter um governo. E existe um movimento chamado anarquista, que esse povo fala assim, não tem que ter governo, coisa nenhuma, cada um faz o que quer. Mas seria uma grande bagunça se não houvesse um mínimo de organização,
se não houvesse uma hierarquia, se não houvesse uma lei, não tivesse obediência, não tivesse punição, enfim. Então, nós temos na Bíblia o império mais famoso e talvez mais duradouro do Antigo Testamento, que é o Império Egípcio. Né? Os egípcios são responsáveis por criação de papel, das maquiagens, das vaidades e, claro, uma contribuição bem grande, né, do governo também. Ou seja, para a humanidade, o Império Egípcio ele é extremamente importante. E lá um homem de Deus se assentou junto de Faraó. Então, Gênesis 41, versículo 38, livro do Gênesis, capítulo 41, versículo 38. Está escrito assim, eu vou ler. Se você puder acompanhar, na igreja a gente sempre pede para as pessoas acompanharem, porque você tem que conferir o que está escrito. Em Gênesis 41, versículo 38, nós temos assim: E disse Faraó a seus servos: Acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: Pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa. Olha aí, a Marcele conseguiu colocar aí também. E por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Eu acho que nesse momento, pastor, o Faraó estava assinando um cheque em branco, uma procuração sem prazo de validade. E ele estava falando, as chaves estão aqui, tudo é seu. Eu não sei, pastor, e aí eu quero imaginar se isso foi bem visto pelos governantes, pelos magos daquela época. Porque Faraó aqui, para nós da Bíblia, é tudo maravilhoso, porque o homem de Deus foi honrado, depois de ser jogado num buraco, depois de ter sido acusado injustamente, ter sido até preso, um homem sonhador. Para nós é a pregação perfeita. Quem é que não gosta de ouvir que Deus vai realizar os seus sonhos, que o Espírito de Deus vai te exaltar? Para nós é a pregação perfeita. Mas, para estes homens lá, Faraó estava quebrando uma política, trazendo um homem desconhecido, um estrangeiro para governar. Vamos simplificar. Seria como se ele escolhesse uma pessoa de uma outra base política, como fosse hoje. E ainda estrangeiro. Vamos supor, vamos trazer um argentino, né? Tem brasileiro que não gosta de argentino, né? Por causa do futebol. A gente vai trazer um argentino e ele vai ser presidente do nosso país, porque ele tem uma inteligência mais que a nossa. Isso seria um caos. Então, eu fico imaginando que realmente foi projeto de Deus o José governar, até porque ele tinha um coração governado por Deus, mas eu acredito que houve resistência. Sim. Salomão, quando foi governar, houve resistência. Houve resistência. Os irmãos achavam injusto, porque ele era o mais novo e ainda praticamente um bastardo. Um bastardo. Concebido de uma relação que começou por causa de um pecado. Então, assim, a resistência, para você que está ouvindo, eu não sei qual é a sua posição, eu não sei se você gosta de falar desse assunto, mas a resistência é algo comum. É algo comum. Por exemplo, pastor, nós estávamos lembrando de outro exemplo, não sei se o senhor vai conferir aí, que é o Daniel. Sim. Imagina, o Daniel chegou na Babilônia também estrangeiro, aí ele passou numa prova do Enem, né? Ele fez o Enem, passou, e ele foi conhecido como um dos jovens mais sábios de lá. Só que agora o pastor Anderson vai ler, porque ele assumiu a presidência da Babilônia. E lembrando vocês, quando você lê Daniel, você já ouviu falar do jejum de Daniel? Aí a pessoa tira a carne, né?
durante 21 dias, por exemplo, no jejum de Daniel. Mas o que a gente entende dos textos é que Daniel viveu daquele jeito. Sim. Porque depois do jejum, ele não se deleitou com os manjares servido aos demônios, tá, gente? Os manjares não era o problema, não era a carne. O problema é que era oferecido aos demônios. E ele também não bebia vinho, e ele era um homem separado de Deus, um homem muito amado de Deus. Mas esse homem muito amado foi um dos presidentes, porque a Babilônia era algo tão grandioso que não tinha só um presidente, tinha um rei, começou com Nabucodonosor, o mais famoso, e Daniel é um dos 3 presidentes. Nós temos a base bíblica aqui, o pastor Anderson vai ler para nós. Pode ler, pastor. Daniel capítulo 2, nós vamos estar lendo a partir do versículo 48. Amém? Você que puder nos acompanhar, nos acompanhe, que a palavra de Deus vai dizer assim: Então, o rei engrandeceu Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes. E ele o pôs como governador de toda a província da Babilônia. Também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. A pedido de Daniel, o rei pôs Sadraque, Mesaque e Abednego como administradores da província da Babilônia, mas Daniel permaneceu na corte do rei. Então nós vemos que Daniel ele chegou ao mais alto posto, praticamente abaixo do rei Nabucodonosor, justamente para exercer esse cargo. Lembrando que assim como o próprio também a gente falou a respeito de José, Daniel ele enfrentou grandes adversidades, principalmente contra a oposição, que não queriam, na realidade, porque Daniel ele não aparece do dia para a noite. Daniel ele vem promulgando ali, através da sua fé com Deus, e Deus dando crescimento para ele, nós vamos ver. E também é interessante, né, pastor, que cada promoção que ele tinha, isso aumentava também a inveja, as perseguições, porque imagina, ele se tornou, a princípio, 10 vezes mais sábio do que os que estavam ali. Aprendeu rapidamente o idioma, que devia ser terrível de se aprender, né, o idioma persa ali, enfim. Ele aprendeu a falar o siríaco, né, ali. Ele aprendeu a se portar no palácio. Ele tinha uma boa aparência. Toda pessoa que é de Deus, ela tem luz de Deus. Essa luz de Deus vai incomodar quem pertence às trevas. Então, essa pessoa tem que entender, o pastor João Ribeiro estava até falando disso na reunião geral ontem, ele falou, quem é de Cristo? Aí, amém. Quem aqui ama Cristo? Agora eu pergunto para vocês, você ama Cristo? Aí o pastor disse assim, então, o mundo vai te odiar. Só lendo isso, a pessoa está na teoria, mas no trabalho, você vai viver isso na prática. Sim. Na sua família, você infelizmente pode viver isso na prática. Então Daniel foi para o mais alto escalão, mas aí inventavam leis contra a fé dele. E era tão bem arquitetado a política da Babilônia que eles firmaram um cerco tão grande, né, pastor, que o rei não podia nem revogar. O rei, né, seria assim, dá uma canetada aí e resolve. Já que ele tentou, né? Ele tentou. Até o meio-dia, mas ele disse que ele não conseguiu. Ele não conseguiu. Então o decreto dele valia até a punição se cumprir até o outro dia, que foi quando ele foi jogado na cova dos leões. Então a gente percebe também, pastor Anderson, que quando tem política, também tem sujeira. Sim. Também tem sujeira. Sim. Tem mentira, porque envolve o governo, envolve o poder, e às vezes a gente fala assim, às vezes quem está no poder não quer o dinheiro, quer o poder. Porque o poder vale até mais do que o dinheiro. É verdade. Porque envolve a manipulação de decisões, enfim. O que eu entendo, pastor, como um cidadão? Que aí nós vamos entrar já na parte se a política ela deve se misturar na igreja. E agora eu quero que vocês
Comentem se vocês são a favor ou não. Até que ponto o assunto é saudável? Eu, como pastor, eu defendo uma ideia de equilíbrio e eu defendo uma ideia da seguinte forma, pastor. Eu tenho que ter maturidade suficiente para entender, não digo aceitar, entender, ouvir e respeitar quem pensa diferente de mim. E para quem, por exemplo, se fecha numa bolha, porque vamos supor, eu e o senhor temos gostos em comum. Ó, tem aqui uma garrafa de café. Ih, meu Deus, a garrafa de café é vermelha. A galera vai pensar que é política. E as garrafas? Aí, tá vendo? Ei, tá vendo? O povo vai, aí, tá vendo? É política. Mas não é não, viu? É que é a garrafa que a gente usa. Eu e ele gostamos de café. É um gosto em comum, então isso acaba nos unindo. E sem querer, pastor, isso nos põe numa bolha. Aí a gente chega a brincar, que quem não gosta de café é maluco. Né? Porque crente gosta de café. Mas existem pessoas que têm a resistência por conta da saúde. Tem a questão do gosto. E por mais que haja, nesse assunto, uma brincadeira sadia, tem que haver um respeito. Sim. Quando chega na política, o assunto fica pior do que café. É verdade. Porque aí a pessoa tem servido essa causa com tanto fervor que os nervos estão à flor da pele, com vandalismo. Pastor, às vezes a gente faz evangelismos aqui em São Luís, sábado de manhã, domingo pela manhã os obreiros evangelizam e debaixo do sol. Aqui não é o lugar mais quente do Brasil nem do mundo, mas o sol aqui é bem forte. E às vezes tem pessoas que não querem ir porque elas falam assim, poxa, pastor, eu vou ficar debaixo do sol, eu passo mal, vai dar dor de cabeça. Tudo bem, a saúde de cada um, né? Ninguém é obrigado. Mas a pessoa, para fazer uma manifestação, uma passeata, uma carreata, tem também motociata, alguns até acampam, né? Em um lugar, um determinado lugar. As pessoas estão tão envolvidas na causa que elas fazem. E mesmo sem ter razão de causa, eu digo razão de causa, está debaixo da lei, tá, gente? Está debaixo da lei. Porque toda revolução histórica que houve, política, teve derramamento de sangue. Teve violência. E é algo que vem até do tempo de Jesus. Verdade. Por exemplo, quando a gente vai olhar alguns certos grupos, vamos dizer, políticos no tempo de Jesus, nós tínhamos, por exemplo, os Zelotes, que era um grupo político judeu, que não eram contra, na realidade, o domínio de Roma sobre a Judéia. Era um grande problema, né? E qual era, na realidade, a ação deles? Eles eram um grupo muito violento. Eles agiam por força, agiam Quem liderava, por luta. pastor, esse grupo? Geralmente, havia um grupo geralmente um pouco mais radical entre eles, que era os sicários, né? Até falam que um dos discípulos de Jesus, o próprio Pedro, era um sicário. Por causa da espada, Por causa né? da espada. Que É um indício, tá, gente? É um indício. Resolviam as coisas na espada. Então, a gente vê que é um grupo político, que, devido a certas circunstâncias, agiam de maneiras errôneas, podemos dizer assim. E o Barrabás, né? O Barrabás está nesse meio. Lembrando que a condenação de Barrabás e dos amigos dele, né? Daquela quadrilha, era justamente por causa de uma sedição, que foi uma revolta, que ocasionou a morte de um soldado romano. Porque o que eu acredito, para você que está acompanhando esse bate-papo, pastor, se a pessoa, em São Paulo a gente costuma dizer, perde a linha, ela perdeu o fio da meada, é aquela coisa, né? Perdeu a noção, perdeu a razão. E o ser humano ele tem que tomar muito cuidado com isso, porque a pessoa estourar, perder a cabeça, ela pode fazer besteira. E o arrependimento dela pode não ser suficiente para aquelas tais consequências, gente. A pessoa está no meio de uma manifestação. Eu vou dar um exemplo claro. Inclusive, eu não sei se isso vai servir como conselho e deixando bem claro. É um bate-papo amigo,
é um bate-papo consciente, porém, nós não queremos ditar regras para ninguém. Mas já pensou no meio de uma manifestação, normalmente tem a presença da polícia. Aí tem um bagunceiro ali que joga uma coisa na polícia e vira um quebra-quebra. Aí está o cristão lá no meio, nesse exemplo que eu estou dando. Aí no meio do quebra-quebra você tem que se defender e acaba acontecendo uma grande besteira. Será que como cristão não passou do ponto? Será que como cristão essa é a vontade de Deus? Então os zelotes, que era aquele grupo revoltado, porque pagar impostos, eu vou falar por mim, tá? A gente pensa assim, é revoltante. Porque, por exemplo, eu passo em ruas, em estradas, e parece que os impostos não chegaram lá. A gente vai fazer visita no hospital, pastor Anderson. Isso não é uma crítica só aqui de São Luís. Eu já fui pastor em outras cidades também. Isso se repete, porque são muitos doentes. E tem aqueles doentes que ficam até no meio dos corredores. Senhores, pessoas acidentadas, pessoas até baleadas, né? Então, assim, causa uma certa revolta como cidadão. Ah, cadê o imposto? Mas eu não posso, como eu até usei o termo, perder a linha, esquecer de quem eu sou, primeiro em Cristo, e depois que eu sou pai, sou marido, estou líder da igreja. Então, tem todas essas consequências e elas são valiosas. Que nos pede justamente a ter uma fé racional até para essa questão da política. Verdade. Nós verdade. somos obrigados a ter essa fé racional. Até o Rubens está comentando aqui, ele está comentando o seguinte, pastor, que tem muito cristão afastando pessoas da igreja por causa de política. Eu vou contar um exemplo para vocês que estão assistindo, inclusive quem estiver assistindo, deixa a curtida, porque aí vai para mais pessoas. Eu acredito que possa edificar alguém. Eu acredito que possa edificar algum líder de igreja, os nossos queridos obreiros, os membros, e até quem não é da fé, para você entender também o nosso posicionamento também, sensato e racional. Eu já contei para o pastor Anderson e agora eu quero confidenciar isso a todos os nossos amigos aqui. Em Goiânia, eu acho que eu vivi a eleição mais louca da minha vida, que eu me lembre. As eleições de 2022, elas foram muito polarizadas. Tinha dois lados bem definidos, né? Direita e esquerda. Muitos cristãos, a maioria, tá? A maioria se posicionou do lado da direita, pelo menos o que eu vi, tá? O que eu vi. Mas alguns tinham posicionamentos contrários a isso. Isso porque nós vínhamos de uma pandemia muito severa, que muita gente tinha perdido familiares e estava com esse sentimento. Algumas pessoas tinham até bons argumentos para não gostarem de política naquele momento. Por exemplo, o povo que estava em Manaus, pastor, o povo viveu a falta do oxigênio, não chegou. Porque por política, por decisão governamental, não tem uma estrada que ligue Manaus ao Brasil. É verdade. Não tem. Então, ou chega por barco, ou por avião, ou por uma estrada horrível que é a 319. Se você nunca viu, depois vê lá. É BR-319. Mas não vê agora não, que você está assistindo o podcast. Vê depois, deixa anotado aí. Então, qual foi o caso que me assombrou? Depois da pandemia, eu estava em Goiânia fazendo aquele trabalho de resgate, né? E bate em casa e faz a obra. E eu atendi uma família que foi expulsa da igreja e proibida de tomar a Santa Ceia e exposta no meio de um culto. Imagina, pastor, exposta no meio de um culto, de uma congregação, que eu não sei o nome, mesmo se soubesse, eu não citaria o nome, não é edificante. E essa exposição fez com que eles determinassem: nós não queremos mais saber de igreja. E qual foi o motivo da expulsão? Porque eles votaram no que o pastor considerava o
oposto a que o cristão tem que votar. Eu tenho as minhas convicções, mas se as minhas convicções elas forem te escandalizar, pastor, eu prefiro guardar as minhas convicções. Para os obreiros que estão aqui em São Luís, por exemplo, falar de política não é um assunto das nossas rodas de oração, a não ser que seja por consciência, tá, gente? Não por politicagem, não é assunto de pregação. Porque, como comentaram aqui, até o Eberson é de Manaus, ele está falando, eu não concordo com a política dentro da casa de Deus. Nós já vamos chegar nesse ponto também, da questão dos apoios, né, do conhecimento que nós temos. Mas imagina, duas pessoas, uma família inteira, um casal com seus filhos, serem expulsos e proibidos de participar da mesa do Senhor, porque o Senhor votou em outra pessoa. É que já excede até a questão ética, também, não só de quem está liderando, a fé racional também, né? A gente não pode deixar passar do limite, mas é algo que nos preocupa, porque eu creio que não é um caso isolado. Nós cremos que, infelizmente, vamos dizer assim, algumas barbaridades a níveis políticos têm entrado muito forte e trazendo muitas consequências dentro das nossas igrejas, das nossas congregações. Por isso que tem que ter, na realidade, um senso do que nós vamos expor, do que vai ser falado, da maneira, na realidade, como é falado. A pessoa ela pode se expor a sua opinião, mas como o senhor mesmo colocou, se for constranger, é mais válido guardar para si, claro, na verdade, para não houver um problema mais na frente, né? E aquela coisa, né, pastor? Quem está ouvindo, será que está entendendo o que eu estou falando? Por exemplo, nós estamos aqui nesse bate-papo aqui. Até a Ivanilde. A Ivanilde é aqui do Quatraque, não é? Sim. O que ela falou. A política é como um carvão. Temos que vigiar. Será que é por causa de se sujar ou de tacar fogo? Deve ser de tacar fogo, né? Será? Eu acho Deve que ser. Do se sujar, Explica aí, Ivanilde, explica aí, que eu vou ler aqui já. Do cuidado, que senão se suja. O Eberson tem uma posição, por exemplo, que eu quero comentar sobre isso agora. Ele falou assim, não sou a favor da política dentro da casa de Deus. Outro exemplo que eu vivi. Nós estávamos pastoreando uma igreja e essa igreja ela estava com a ameaça de fechar porque havia uma denúncia constante, mais de 50 denúncias sobre o som da igreja. A igreja respeitava a questão do horário. Inclusive, essa igreja nunca teve uma vigília justamente por causa disso. Uma vigília, para quem não sabe, normalmente acontece de madrugada, né? As vigílias vão ali das 11 ou meia-noite até às 6 da manhã, às 3, 4 horas da manhã. Então, nunca teve uma vigília nessa igreja por causa disso. Nessa igreja foi construído, por exemplo, um aquário de bateria. Eu lembro que a porta de vidro, em cima, ela era vazada, pastor, e aí a gente construiu com placa de drywall, de gesso, com aquela manta, para evitar, né, o excesso. Mas a gente não entendia quem é que estava incomodado e por que tantas denúncias. Lá em São Paulo, pastor, é dividido assim, tem a prefeitura e os bairros são tão grandes que tem as subprefeituras. E aí, quando eu cheguei lá no subprefeito, de onde vinha a denúncia? De uma pessoa que trabalhava lá e morava quase em frente à igreja. Mas o problema dela não era o barulho, porque o que a igreja tem que entender? A igreja também não pode causar incômodo desnecessário. Qual é o incômodo que seria necessário? O pregar a verdade, o falar de Jesus, evangelizar e curar os enfermos, esse é o incômodo necessário, mas também a igreja tem que ter noção. Eu até falei para o senhor, uma vez aqui na avenida, 7 horas da manhã, tinha gente com caixa de som para fora e gritando. Poxa, tem gente de bem que está descansando. Então, assim, nós fazemos o nosso louvor, a nossa oração, mas temos que respeitar também os limites, né? O meu direito acaba quando o seu começa, não é assim que aprendemos? Não é a política que aprendemos? Então, nesse lugar, eu percebi que para mim ter acesso, eu precisava de um apoio político.
Nós não tínhamos nenhum político na igreja, não temos a Paz e Vida. Então, eu fui apresentado a um assessor de um vereador e ele começou a encaminhar orientações. Então, Eberson, meu amigo, ele é obreiro lá da Paz e Vida do Coroado, juntamente com a sua esposa. Então, nesse momento, abriu o meu entendimento que era necessário a igreja ter contatos, saber desenvolver, dialogar, sem politicagem, na minha opinião, que é a política de interesse próprio. Então, naquele momento, aquela igreja que está, inclusive, no mesmo lugar até hoje, um político foi usado para intervir numa injustiça, porque como a mulher trabalhava na subprefeitura, ela conseguia manipular as denúncias, e até denúncias de nome de idosos que não tinha nem condição de ir lá. Então, foi esse momento que eu vivi, e eu comecei a abrir o meu entendimento que a igreja precisa ter contato. Por exemplo, meus amigos que estão aqui, por ter contatos políticos, eu já preguei na Assembleia Legislativa em Manaus, para deputados, assessores, parlamentares. Eu já preguei o evangelho na Câmara Municipal. Ou seja, a igreja consegue fazer eventos públicos, como é o Canto pela Paz, que é um evento que acontece em Salvador, acontece em São Paulo, acontece no Rio, e quem sabe um dia não vai acontecer em São Luís. Em nome de Jesus. Fala o nome de uma praça aqui para isso. Aqui a Maré Aragão. Pronto. A gente pode fazer lá um Canto pela Paz, mas vai ter que ter apoio, ofício, autorização política. E na Bíblia nós temos uma ação política para um evento da fé importantíssima em João 19. Em João 19, versículo 38. Tá aí para você conferir, tá? Vamos lá. E eu não estou querendo mudar a opinião do Eberson, não, tá? Não. Eu estou querendo dar para ele um contraponto. Tá bom, pastor Anderson? Sim, senhor. Tá assim, escrito assim, João 19, 38. Depois disso, José de Arimateia, o que era discípulo, mas oculto por medo dos judeus, ele era oculto igual o Nicodemos, rogou a Pilatos que permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos lhe permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. Agora, a pergunta que não quer calar. Que tamanha influência esse homem tinha para fazer uma solicitação desse tamanho? Porque o evento de Cristo, por mais que Cristo foi rejeitado, humilhado, tido como nada na crucificação, era um evento importante, que envolvia a religião mais forte da época, envolvia grupos políticos, porque o chefe dos zelotes, pelo menos de uma quadrilha, foi solto nessa crucificação, né? Nessa decisão. Envolvia o governo, envolveu governantes importantes como o Herodes e o Pilatos. E quem era esse homem, pastor Anderson? E envolver até a própria política, vamos colocar assim, né? Porque havia preocupações que aqueles corpos não poderiam ficar. Tinha uma regra. Tinha uma regra. Por isso que quebraram, no caso, as pernas de 2 dos 3 crucificados para acelerar o processo de morte, né? E esse José de Arimateia, no caso que vai solicitar, ele podemos colocar, ele era um político da época, de influência. Até colocando a questão do nosso irmão que colocou o seu ponto, né? A gente hoje entende que nós temos direitos, temos deveres a cumprir. É verdade. Mas certos direitos nós precisamos recorrer a quem pode exercer, quem pode nos ajudar para exercer esses direitos. E para quem não sabe, o José de Arimateia era um senador. Não sei se exatamente um senador da República como é hoje. Nós não sabemos se era a mesma força, porque um senador, ele meu Deus do céu. Mas era um homem de grande ele influência. É um homem de fé. Mas, assim,
ele já tinha Jesus como Salvador, mas ainda não declarado. E ele teve não só a audácia, mas a autoridade de ir para o governador e falar: eu solicito o corpo desse homem. Então ele teve essa liberação e sepultou o corpo de Cristo junto de Nicodemos, onde prepararam, exumaram o corpo para que depois Cristo ressuscitasse. Até a Ana Cláudia está comentando aqui, se toda a autoridade é constituída por Deus, como não ter pessoas de Deus na política? Isso é bom. Só que eu também quero combater e confrontar o nosso entendimento. Eu já conheci homens de Deus que exercem cargos políticos. Homens de Deus que até o momento se apresentaram com bom testemunho. Mas se toda a autoridade, Ana Cláudia, todos os que estão aí na audiência, ela é constituída por Deus. Então, quando aquele que eu gosto, que eu escolhi, não ganhar, eu tenho que aceitar que aquela autoridade foi constituída por Deus e não cair na meninice de dizer que foi o diabo. E lembrando a todo cristão que atribuir algo divino ao diabo é blasfêmia. É blasfêmia. Claro que a gente pode ser um tema para outro dia, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado que leva à morte eterna. Então nós temos que tomar cuidado. Eu estava hoje fazendo o meu devocional do dia, pastor, e aí eu pensando já nessa programação, e até quero responder a Cleidione Pereira, que tem tudo a ver. Ela perguntou assim: Jesus Cristo se envolveu em política quando esteve na Terra? Não. Não. Mas quando ele era perguntado sobre, um dia perguntaram assim, a questão dos tributos. E lembrando que fizeram essa pergunta para provocar ele, para provocá-lo. Perguntaram para ele: o que eu faço? Dou o tributo ou não? Ele pegou a moeda, falou: está aqui a escritura de quem? É de César. E a imagem de César. Então, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ele falou assim: continuem cumprindo. Mas o tributo é abusivo. Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Até vendo hoje, na realidade, a respeito do nosso tema, uma coisa que é bom salientar, a gente vê, né? Porque a gente também tem que olhar não só pelo lado da fé, das nossas escolhas, das nossas opiniões, mas o lado também escatológico. Sim. Porque um reino, na realidade, que a gente espera de justiça, ele não é para essa terra. O nosso reinado justo e perfeito é só na vida vindoura. Aqui nós teremos reinos, governos, teremos lideranças, mas nenhuma chegará à perfeição. Verdade. Então a gente não pode, na realidade, atribuir uma liderança que hoje não profere a mesma fé que a gente como algo denotado ao diabo, como algo maligno. Tudo é constituído justamente pela autorização de Deus. É verdade. Para que o plano de Deus ele também se cumpra. Então a nossa fé tem que estar pautada nisso. Sim. Porque a política é um influenciador justamente para as decisões de Deus. E ainda no comentário da Cleidione, mais um exemplo que Jesus não se envolveu pela questão escatológica também e pelo posicionamento espiritual que ele tinha, como primeiro o Cordeiro de Deus. Ele veio para o sacrifício. E depois ele deixou bem claro, Pôncio Pilatos queria que ele reagisse, porque Pilatos viu nele inocência. E lembrando você que está assistindo e ouvindo também, depois vai ficar disponível no Spotify, que a esposa de Pilatos sonhou com Cristo. Então ela ficou agoniada. Ela queria que Pilatos se livrasse daquela causa porque era justo. Ele falou: você não vai reagir? Eu estou usando as minhas palavras aqui, tá? Você não vai reagir, não vai se defender, eu tenho o poder de te livrar. Jesus respondeu para Pilatos que o reino dele não era daqui. Se o reino dele fosse daqui, milhares de anjos seriam enviados e ninguém ia encostar em Jesus. O Rei dos Reis,
não brigou por política. O que eu sou contra, pastor? O senhor sabe disso e agora essa audiência também vai saber. Eu sou contra as pessoas idolatrarem o político. As pessoas acharem que vai mudar. Por exemplo, eu tenho hoje contatos de vereadores, alguns deputados, e não é que eu seja importante, não. A vida trouxe isso para nós. E na nossa mesa, no nosso café, esses homens de Deus, eles sabem que não vão mudar o mundo. Sim. Porque ele é homem de Deus lá no palanque, né, no plenário, na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa. Mas quando ele vai para o altar, ele lê a Bíblia, ele prega a Bíblia, ou ele congrega numa igreja onde a Bíblia é pregada. E esse reino falho humano, corrupto humano, ele vai acabar. E o reino de Cristo se estabelecerá. Então, dona Cleidione, até agradeço o seu comentário. E se você tentar provar que Cristo se envolveu com a política, você vai se envergonhar. Porque Cristo não se envolveu, mas ele também não foi contra. Ele pagou os impostos. Quando estava devendo o imposto de Pedro, Jesus falou, toma-o e dá-o por mim e por ti. Ou seja, vai lá, resolve, eu não quero que haja escândalo. O reino não é daqui. Então, a nossa briga não deve ser daqui. Se você puder conversar consciente e com respeito, até a dona Ana Cláudia falou disso, a questão não é se é perfeito ou não, a questão é ter respeito. Com a pessoa, converse. É difícil, pastor, ser contrariado. Sim. É difícil, por exemplo, chegar uma pessoa e falar contra a sua opinião. É difícil aceitar isso, né? Mas é necessário. E é assim que a gente cresce. O Rubens falou sobre o livre-arbítrio, a livre escolha, né? E como é que se envolve? Eu acredito que Deus levanta e abate reis. Por exemplo, um governante no Brasil, há um pouco mais de 30 anos atrás, disse que nem Deus impede que eu suba a rampa do Planalto. Ele tinha ganho, Rubens, o pleito, né? Presidente do Brasil. Mas ele não subiu a rampa. Ele não subiu. Nabucodonosor dizia assim, eu sou o maior rei de toda a terra. E durante 7 anos, 7 tempos, ele virou um bicho. E ele foi esquecido. Isso que é impressionante, que esqueceram o rei da alta pomposidade que ele tinha, né? Como se fosse o presidente dos Estados Unidos, né? Na nossa comparação nos dias de hoje. Então, o que eu aconselho para o senhor, para qualquer jovem que esteja votando agora, né? Porque tem muito jovem que às vezes vota pelo barulho, né? Como se fosse 2 torcidas. Eu aconselho que você pesquise o candidato, pesquise as propostas, veja se o que ele fala tem coerência, porque não adianta, né, um vereador falar, eu vou criar uma montanha-russa aqui na avenida. Oh, seria legal. Não, gente, pelo amor de Deus. Porque às vezes são propostas tão bizarras que mesmo que fosse um sonho, não seria capaz. Por exemplo, o vereador não é aquele que dá o gás, não é aquele que dá a cesta básica. O vereador é aquele que fiscaliza o prefeito. As licitações, é aquele que vota as leis municipais. Então, você tem que saber o que faz. Por exemplo, o ensino político deveria estar nas escolas. O que eu aconselho, meus amigos pastores, obreiros? Eu não sou a favor de política dentro da igreja, mas eu sou a favor da consciência, para as pessoas não venderem o voto. Gente, na igreja, eu sei que tem muita gente instruída aqui, bem mais instruídas do que nós, mas tem gente muito simples na igreja.
Tem gente analfabeta, semi-analfabeta, extremamente idosa, que não tem apoio. Então, a igreja também é uma escola, pastor. Sim. É uma escola. Por exemplo, mas a igreja não é palco de discussão de A e mais B. Se eu voto naquele ou naquele outro. E a gente não pode deixar de entender que a consciência tem que ser despertada. O que eu acredito? Que você não tem que votar por benefícios espirituais. Quando eu voto em um vereador, mesmo que ele seja um pastor, por exemplo, eu não quero um pastor na Câmara Municipal, eu quero um bom vereador, que seja honesto, que atenda o povo, que não feche o gabinete dele. Quando eu voto num prefeito, eu não quero um pastor prefeito, mesmo que ele seja cristão, evangélico, até da minha igreja. Eu quero que um prefeito faça a parte dele, tape os buracos da rua, faça um viaduto, reforme a escola, modernize um atendimento, traga exames que a população precisa, e isso vai ser suficiente. Faça os eventos culturais, que faz parte da política. Tem gente que fala assim, tem que acabar as festas. Mas a política exige que tenha. Então, o senhor tem algum comentário bíblico para ser feito, pastor? Até aproveitando essa deixa, né? Provérbios 29, 2, eu quero que você me acompanhe. Do jeito que a gente está falando. É porque traz consequências, a gente, por exemplo, esse entendimento do que a gente está buscando. Olha o que diz Provérbios, capítulo 29, o versículo 2. Ele diz assim: quando os justos se multiplicam, o povo se alegra. Quando o ímpio domina, então o povo lamenta. Ou seja, quando nós colocamos essa questão de saber o que escolher, consciência, né? A consciência entra em questão dos nossos próprios princípios da própria fé, que é a justiça, é a responsabilidade, é aquele que vai nos representar, que vai tomar, vamos dizer, como o Saul, o povo dizia, nós queremos alguém que nos represente. Então, a pessoa que vai representar aquele que está votando. É verdade. E até a dona Gilmara, ela falou assim, na verdade, qual seria a postura correta diante da palavra do cristão na atual política? Primeiro, o meu conselho, inclusive, por exemplo, eu reclamo com o obreiro, com os pastores. Eu não acho que o cristão deve brigar pelo seu lado político. Se ele puder despertar a consciência, se ele puder racionalmente conversar sobre isso, amém. Por exemplo, se isso causar para o senhor espanto, então vamos fazer igual o apóstolo Paulo falou, para que não haja escândalo, vamos nos guardar desse assunto. Por exemplo, o voto é secreto, mas a pessoa quer ir na rede social falar do voto dela. O que eu aprendi andando em alguns lugares do Brasil, tem muita gente que pensa diferente de nós, gente. Eu sei que às vezes quando uma oposição ganha, a pessoa fala, ai, foi roubado, mas tem muita gente que pensa e vota diferente de nós. E ainda temos o caso, que a própria dona Gilmara completou o comentário dela. Aí você vota num cristão, pastor. Aí chega lá e se corrompe. Então, assim, vote, mas não deposite a sua confiança no político, nem na política. Na minha meditação de hoje, e eu já estou encerrando, inclusive quero fazer um pedido, tem pouco comentário. Pouco comentário, tem as mesmas pessoas comentando. Comenta a sua opinião para os próximos capítulos desse podcast e pouca curtida, aliás. Comentário até que tem alguns, é pouca curtida. Curte o conteúdo aí. Porque hoje, pastor, nós estamos num propósito, né? E eu fui meditar na palavra de Deus e eu fui meditar em Romanos. E tem eu até postei, você que acompanha aí a rede social, você viu, eu estava fazendo uma anotação, eu gosto de, às vezes, ler e anotar. Romanos capítulo 1, versículo 22. Hoje todo mundo é sábio. Todo mundo sabe de tudo. Você vê um vídeo e fala, o Brasil está assim por causa disso. Né? A vida do povo não muda por causa disso. Você vai ganhar dinheiro se você fizer aquilo. E se você comer isso, você vai ficar
com um corpo maravilhoso. Olha, se você usar esse medicamento, todo mundo sabe de tudo. Mas olha o que diz esse pequeno trecho da palavra, Romanos capítulo 1, versículo 22. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Na tradução do pastor antes está tolos. Então vamos lá. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Ou seja, será que todo mundo que está nesse fervor todo, será que, por exemplo, pastor, o pastor que põe essa bandeira ali no púlpito, e aí ele não ganha outras pessoas, até afasta outras pessoas, será que ele está sendo sábio? Será que alguém, eu pergunto para você, será que alguém cheio do Espírito Santo mesmo, vai deixar de falar com a mãe por causa de política? Será que alguém cheio do Espírito Santo que quer salvar? Ontem a reunião geral foi muito sobre isso, né? Nós ouvimos sobre o arrependimento e sobre tantas falhas que houve no cenário histórico, né? Será que o Espírito Santo vai fazer com que a pessoa inflame uma briga, a pessoa deteriore um patrimônio público, que a pessoa não siga a regra porque ela fala que é o diabo que está usando aquela pessoa? Lembrando que por causa da política, muitos servos de Deus foram perseguidos, e não foi perseguido por causa de manifestação não, tá, gente? Foi perseguido por causa do evangelho, por causa do amor a Deus. O próprio Jesus, ele acaba sendo crucificado por causa da política. Sim. Já que o Pilatos, ele reconhece que Jesus era inocente, tinha poder para liberar Jesus, mas por causa da política, da maioria, né? Ele acaba condenando. É verdade. Deixando a condenação acontecer. E é sempre bom lembrar, até para a gente finalizar, que havia uma expectativa entre os discípulos, já que ele era rei, dele destronar o César, colocar um tributo justo, né, e reinar. Mas não se esqueça que no novo reino, no novo milênio que virá, Jesus vai ter que usar uma vara de ferro. Por quê? Porque mesmo sendo governado por Cristo, vai ter gente que vai cometer delito, vai ter gente que vai corromper-se com ganância, com adultério, ou seja, até o governo de Cristo para alguns não vai ser bom. Não vai ser bom. Tanto que quando o diabo é solto na escatologia, o diabo consegue corromper pessoas a estarem do lado dele e lutarem contra o governo de Cristo. Então, assim, pessoal, tá travando? Ou já destravou? Vamos lá. A gente vai encerrar o nosso bate-papo de hoje. Inclusive, no começo nós tivemos um travamento aí do áudio, tá? Nós falávamos que esse primeiro episódio ele foi escolhido justamente com esse tema, porém, ele não vai ser sempre desse tema, tá? Até porque não é um podcast político. E não se esqueça que o nome desse podcast é sugestivo, é Paz e Cash, é para ficarmos em paz. O que eu quero agora que aconteça? Se você puder, compartilha esse link no WhatsApp, onde você tiver rede social, no Facebook, enfim, se você puder, eu acredito que vai edificar mais pessoas. E você também que puder, deixa a curtida no vídeo, tá? Deixa a curtida no vídeo e comente qual é o próximo tema que você gostaria que nós abordássemos aqui. Eu tenho uma sugestão. Próximo tema eu acho que deveríamos falar sobre escatologia. Tá bom. Sobre escatologia. Para quem não ouviu, o pastor Anderson também é um professor de teologia da Escola Superior de Teologia do pastor João Ribeiro Palharim e é pastor da Paz Vida também. Então, acredito, pastor, que existem muitos bons temas. Sim. Nós não transformaremos esse espaço, esta mesa, uma mesa de discussão. Nós nunca vamos trazer ninguém aqui para ficar debatendo.
Pastor, mas o senhor não é a favor da liberdade? Sim, mas a discussão não vai converter ninguém. A discussão e a exposição. E um dos meus últimos conselhos antes de encerrar a nossa transmissão aqui não dê audiência para discussão. Ah, mas é da Bíblia. Uma coisa é a pessoa debater ideias, falar de estudos, outra coisa é ficar um falando para o outro. Esses dias eu vi o outro falando assim, você não é meu irmão, que você é de uma seita, sua igreja é errada, a mim... Então, assim, isso não vai edificar. Porque ao invés de clarear, cria mais bagunça, às vezes, na cabeça de muitas pessoas que estão... E aí você vai ver nos comentários e tá as pessoas falando, tá vendo? Por isso que eu não vou em igreja nenhuma, tá vendo? É tão difícil ganhar uma alma hoje. É tão difícil. Então, assim, os nossos temas, as nossas conversas, a gente quer compartilhar com vocês também o que a gente pensa, o que a Bíblia fala. E não se esqueça disso. Isso daqui me chocou. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Achando que sabem de tudo, se tornaram tolos. Então, pastor Anderson, eu estou encerrando o primeiro episódio desse podcast. Foi muito bem-vinda a sua presença aqui, viu? Conto com a sua presença em outras. Não sei se nós vamos chamar muitos convidados. Vamos ver como vamos fazer. Vamos contar com a participação do pessoal, né? O pessoal na igreja falando também, você mandando mensagens aí para nós. Eu falaria sobre escatologia, porque eu acho que é um assunto necessário, porque a gente já está vivendo a escatologia, já estamos vivendo o fim. Tem pessoas que pensam assim, em que momento eu estou já? Que é uma das questões, em que momento nós nos encontramos, a igreja se encontra hoje. Alguns debatem que a gente já está no início das dores, outros já debatem que nós já estamos na grande tribulação, né? E isso é uma dúvida que paira sobre muitos. E é uma dúvida que desde a época de Paulo já se falava. Tinha gente que falava, Jesus já voltou. Verdade. E às vezes a impressão que alguns têm é que Jesus já voltou e que a terra vai ficar bagunçada nessa política toda. Bom, gente, o que é que você achou desse tema? Te edificou, te conscientizou, te acalmou? Se você é aquela pessoa que gosta muito, porque tem gente que gosta de política, só tome cuidado, com sabedoria, tome cuidado, e nunca se esqueça, Yahvé Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. Então preocupe-se com a sua alma e não se corrompa com debates vazios, seja aquele e aquela que vai edificar. Após o encerramento desta live, nós teremos a disponibilidade no podcast também no Spotify. Desse mesmo episódio, só vamos cortar aquela primeira parte, né, que travou, e vamos disponibilizar para vocês. Eu agradeço o comentário de todos, tá? Alguns eu consegui ler, tá bom? Dona Gilmara, de Manaus, o Eberson também, foi muito importante, tá, Eberson? Dona Ana Cláudia de Alagoas, Dona Ana Cláudia. E Deus abençoe, E eu tenho certeza que esses assuntos vão edificar e vão trazer paz, né? Por exemplo, se a pessoa quer brigar de política comigo, pastor, ela não vai conseguir. Mas se ela quiser conversar, eu já conversei com pessoas que pensam muito diferente de mim, eu entendi o ponto delas e eu respeito que, com toda certeza, as pessoas têm o direito de pensar diferente. Para você que está aqui, Deus abençoe. Boa noite. Foi bom bater esse papo. No começo, meio chiado, né? A culpa a gente já sabe de quem né? Mas vai dar tudo certo. Deus abençoe você, viu? Boa noite. Se inscreva no canal. Deixa a curtida no vídeo e fique na paz do Senhor. Tchau, gente.